Descobrimos uma galáxia a quase 13,6 bilhões de anos-luz. Era como olhar para o nascimento do universo. Esta frase não é ficção. Vem de Gianfranco Gentili, membro do time do Telescópio Espacial James Webb. Um testemunho que corta como uma navalha. Estamos realmente testemunhando imagens do universo primitivo. Nas primeiras linhas deste capítulo, deixo claro, é aqui que se inicia o maior abalo da nossa percepção cósmica. Hubble, o gigante que nos levou até onde podíamos enxergar. Até poucos anos atrás, o telescópio espacial Hubble reinava supremo. Com seu espelho de 2,4 metros e visão em luz visível e ultravioleta, fez história, revelando nebulosas, supernovas, galáxias a bilhões de anos-luz. Em 2016, Hubble bateu seu próprio recorde com GNZ11, uma galáxia cuja luz viajou aproximadamente 13,4 bilhões de anos até nossos telescópios. Era o limite, a fronteira visível. A narrativa parecia entregue. O universo primitivo seria um lugar escuro, pequeno, ainda cru. E se encontrássemos algo além disso? O Hubble calou, mostrou sua face final e indicou que só melhores instrumentos superariam seus limites. James Webb, a nova era da exploração. A missão do James Webb, lançada em dezembro de 2021, não veio para brincar de espião astronômico. Veio para reescrever a história. Seu espelho de 6,5 metros, sensível à luz infravermelha, permite observar galáxias quando o universo tinha menos de 500 milhões de anos. O que isso significa? É como trocar uma lente de aumento por um microscópio capaz de ampliar a infância do cosmos. No início de 2023, o Webb detectou a galáxia GNZ 140 com um redshift de 14,32, distante, brilhante e chocante. Uma façanha, mas não o ápice. Entramos em uma nova dimensão com MOM Z14, e então veio o momento decisivo. A galáxia batizada de MOM Z14 foi confirmada com um redshift de 14,44, ainda mais distante. Se traduzirmos esse número em tempo, a luz dessa galáxia nasceu quando o universo tinha apenas 270 milhões de anos. Pense nisso. Você está assistindo aos primeiros capítulos do universo tomando forma. MOM Z14 não é um hit isolado de Webb, é uma revolução. Ao contrário de GNZ11 ou GNZ140, essa galáxia veio acompanhada de um mistério profundo. A sensação de quer saber o que vem a seguir permeia o ar. Quando o conhecimento expõe o limiar. O que significa olhar para algo tão cedo na história do cosmos? Há uma tensão existencial. Você se vê pequeno, minúsculo, mas também entende que esse nó primordial de estrelas, 500 anos-luz de diâmetro, é partícipe de uma história muito maior. A pergunta inquietante recai: por que esta galáxia existe tão cedo, tão forte, antes mesmo de qualquer estrutura conhecida? Esse contraste, um objeto microscópico que manifesta uma força descomunal, introduz microconflitos internos. Você fica dividido entre maravilhamento e desconforto. A natureza parece estar mostrando que há mais, muito mais, além dos nossos modelos confortáveis. Desafiando o dogma da formação galáctica, temos 3 pilares nos modelos atuais de formação de galáxias: crescimento lento e gradual, por fusões e acreção, presença de um buraco negro supermassivo como catalisador de formação estelar. Composição química inicial extremamente simples, quase só hidrogênio e hélio. MOM Z14 pula em todas essas regras. Ela já existia cedo, não aparenta ter buraco negro central, e mesmo sendo jovem, exibe sinais químicos de gerações de estrelas. Pergunto, como uma galáxia pode surgir em tempo recorde, com essa densidade de processamento estelar? As definições que tínhamos agora parecem se mostrar insuficientes ou totalmente equivocadas. O que era consenso vira pergunta aberta, quase raivosa. Por que isso está acontecendo? O fio condutor, a quebra de percepção. A tensão se fortalece com esta frase-chave: esse não é apenas mais um objeto distante, é um ponto de inflexão para toda a cosmologia.
Em outras palavras, o que era consenso pode estar errado. E é esse choque epistemológico que sustém a narrativa. A cada linha, crio expectativa. O abismo se abre. E agora, por que essa história ainda não terminou? Porque os próximos segredos não estão apenas na aparência de Mon Z14. Estão escondidos na sua alma química, em sua formação e no que ela representa para o universo em expansão. No próximo capítulo, vamos explorar como os instrumentos revelaram uma abundância de nitrogênio e, junto com ela, um golpe na cronologia estelar que já organizamos há anos. Prepare-se, estamos prestes a descobrir que quem mudou as regras não foi apenas uma galáxia qualquer. Foi algo que pode alterar a sua maneira de conceber o tempo, o espaço e a própria origem. O espelho cósmico e a queda das certezas. A galáxia Mon Z14 não deveria existir, mas existe. E isso não é apenas um problema para astrônomos em seus observatórios gelados. É um chamado para todos nós. Porque o que está em jogo aqui não é só a origem do universo, mas a maneira como interpretamos a realidade. Quando uma descoberta científica rasga o tecido do que tomávamos como verdade, os efeitos se espalham muito além dos laboratórios e começam a alcançar algo íntimo, a estrutura invisível das nossas crenças. Durante séculos, a ciência nos ensinou que o universo era previsível, ordenado, gradual, que tudo evoluía com tempo, lógica e paciência. Mon Z14 ignora essas premissas como quem ignora placas de trânsito em uma estrada deserta. Ela surge brilhante, compacta, quimicamente madura, num tempo onde não havia tempo suficiente para que isso acontecesse. E, de forma quase irônica, quanto mais clareza os instrumentos nos trazem, mais obscura se torna a lógica do cosmos. O impacto é real e próximo. Pode parecer distante, uma galáxia perdida nos confins do tempo. Mas pense comigo, a ciência é o espelho com o qual a humanidade tenta entender quem é. Quando esse espelho começa a refletir algo distorcido ou inesperado, a crise não é só teórica, ela é existencial. Veja a história de Vera Rubin, astrônoma norte-americana, que nas décadas de 1960 e 1970 descobriu que as estrelas giravam nas bordas das galáxias a velocidades que não faziam sentido com base nas leis conhecidas da gravidade. A comunidade científica resistiu, ignorou, demorou décadas para admitir que Rubin estava diante do que hoje chamamos de matéria escura. Com Mon Z14, está acontecendo o mesmo tipo de ruptura. Não é a primeira vez que o universo desmonta nossos modelos, mas talvez seja a mais profunda, porque o que está sendo desmontado agora não é apenas um cálculo, é a cronologia inteira da realidade. Quando o passado não faz sentido, o presente treme. Imagine que alguém encontrasse hoje uma civilização humana enterrada a 5.000 metros de profundidade, com tecnologias mais avançadas que as nossas. Não só seria um escândalo arqueológico, seria um colapso de tudo que sabemos sobre nossa própria história. Mon Z14 é, em essência, esse mesmo tipo de escândalo, só que em escala cósmica. E a ciência aplicada? Ela depende de premissas sólidas. A astrofísica, a cosmologia, a física de partículas, todas trabalham com base em modelos. Modelos que agora começam a se contorcer. Será que entendemos mesmo como a matéria se organiza no tempo? Será que nossos aceleradores de partículas, por mais avançados que sejam, estão interpretando corretamente os estágios primitivos da criação? O ser humano não é só um observador, é um reflexo. Esse abalo nos modelos científicos também abala a filosofia cotidiana, porque toda a nossa cultura, religiões, mitologias, sistemas éticos, se construiu sobre um único pilar, a origem. Entender de onde viemos sempre foi essencial para entender quem somos. E agora, estamos sendo forçados a reconhecer que essa origem está mais cheia de anomalias do que certezas. A descoberta de uma galáxia madura num universo ainda bebê desperta perguntas que ressoam fora da ciência. Se galáxias podem surgir antes do esperado, o que mais pode emergir fora do seu tempo natural? O que isso diz sobre nossas limitações cognitivas, sobre o tempo, sobre consciência?
A analogia que ninguém esquece. Pense em um filme. Você entra na sala, se acomoda e o filme começa no meio. Há personagens, conflitos, tramas. Mas você não viu a introdução. Algo está faltando. Você entende os eventos, mas não entende por que eles estão acontecendo. Esse é o universo agora. MOM Z14 é uma cena fora da ordem. Uma parte da história que surge antes do que seria possível. Isso não é só um problema para físicos. É um problema de sentido, porque inconscientemente construímos nossas vidas com base na lógica do universo. Se essa lógica falha, o que mais pode estar fora do lugar? O comportamento humano diante do inexplicável psicologicamente. Temos um vício por explicações. Preferimos teorias erradas a admitir que não sabemos. E é exatamente isso que a ciência está sendo forçada a fazer agora. Admitir que não sabe. Muitos pesquisadores já começam a falar em pré-história cósmica oculta, uma fase anterior ao Big Bang que não aparece nos dados tradicionais. Um tempo invisível, intocável. Estamos aprendendo, de forma dolorosa, que o universo é muito mais velho e mais rápido do que imaginávamos. E essa aceleração primitiva contrasta brutalmente com a lentidão da nossa compreensão, a beleza da dúvida. Mas talvez o maior presente de MOM Z14 seja este. Ela reacendeu o fogo da dúvida legítima. E num mundo saturado de opiniões rasas, certezas frágeis e respostas prontas, a dúvida é um ato de coragem. É o ponto de partida para algo maior. É por isso que, se você chegou até aqui, a sua curiosidade já te coloca à frente. Você não está apenas assistindo a um vídeo. Está participando de uma reconstrução do pensamento humano. E o próximo passo é inevitável. Continuar essa investigação. E antes de avançar, se você sentiu que esse conteúdo te impactou, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo investigações como essa. Curta o vídeo se aprendeu algo novo e compartilhe nos comentários. O que mais te surpreendeu até agora? A galáxia fora do tempo? A ausência de buraco negro? A maturidade química precoce? Estamos lendo cada comentário com atenção. O coração químico da anomalia. Nesta parte, vamos direto ao ponto mais técnico e mais devastador da descoberta. A composição de MOM Z14. O que ela carrega não é apenas luz, é uma assinatura química que reescreve a história da formação estelar. Prepare-se para conhecer o lado mais denso dessa anomalia. E lembre-se, o universo não está apenas distante. Ele está dentro de você, esperando ser decifrado. A assinatura química do impossível. O que faz uma galáxia ser comum em seu nascimento cósmico? Segundo os modelos aceitos, ela deveria conter basicamente hidrogênio e hélio, os dois elementos primordiais formados após o Big Bang. Em seu estágio inicial, qualquer galáxia seria quimicamente simples, como um recém-nascido sem cicatrizes. Os elementos mais pesados, carbono, oxigênio, nitrogênio, ferro, só apareceriam bem depois, como produtos da morte de estrelas em supernovas sucessivas. Mas MOM Z14 contradiz tudo isso. Quando os espectrógrafos do telescópio James Webb captaram a luz de MOM Z14, revelaram algo perturbador, uma abundância incomum de nitrogênio. Isso por si só seria estranho, mas o que torna a situação ainda mais desconcertante é a proporção desse elemento. Não se trata de uma leve contaminação estelar. Trata-se de uma assinatura química que indica ciclos anteriores de formação e destruição de estrelas. Em uma época onde, tecnicamente, mal havia tempo para a primeira geração ter terminado seu ciclo de vida. A pergunta incômoda: o tempo foi comprimido? Para que haja nitrogênio em quantidades detectáveis, é necessário que estrelas massivas tenham se formado, vivido rapidamente e colapsado, liberando esse elemento em sua explosão final. Esse processo não é instantâneo. Ele requer dezenas de milhões de anos. No entanto, MOM Z14 já carrega essa assinatura mesmo existindo apenas 270 milhões de anos após o Big Bang. A conta não fecha. Então surge a dúvida: estamos subestimando a velocidade da evolução estelar no universo primitivo? Ou há algo mais fundamental em jogo, como uma compressão do tempo cosmológico em certas regiões?
uma variação local na taxa de expansão, ou até um desconhecido processo de nucleossíntese que burlou os estágios tradicionais. A crítica aos modelos lineares. Diversos cientistas já apontaram o excesso de confiança nos modelos lineares de formação galáctica. A ideia de que o universo inteiro seguiu um caminho único e ordenado pode ser uma construção artificial. Em 2023, o astrofísico Adam Riess, ganhador do Nobel de Física, alertou: estamos tratando o universo inicial como se fosse homogêneo, mas talvez nunca tenha sido. A homogeneidade, aquela ideia elegante de que o universo é uniforme em grandes escalas, pode estar escondendo microambientes com ritmos de evolução distintos. E MOM Z14 parece ter surgido num desses ambientes. Mas o que define esse ritmo diferente? É a densidade local? A geometria do espaço-tempo naquela região? Uma flutuação estatística? Ou é a própria física que ainda não compreendemos por completo? Entre as estrelas e o caos primordial, o mais intrigante é que as proporções de elementos pesados encontradas em MOM Z14 lembram padrões já detectados em aglomerados estelares globulares, estruturas antigas da nossa própria galáxia. Isso sugere que, mesmo no universo local, há resquícios de épocas anteriores que talvez compartilhem características com galáxias como MOM Z14. Mas há uma diferença crucial. Os aglomerados da Via Láctea foram formados com base em bilhões de anos de história química. Já MOM Z14 é um fóssil vivo de uma era onde isso sequer deveria ser possível. Será que esses paralelos indicam que há uma assinatura universal de processos de formação que se repetem independentemente da era cósmica? Ou estamos apenas forçando semelhanças em padrões que ainda não compreendemos? A fragilidade das fronteiras entre eras cósmicas. Outro ponto de tensão surge quando consideramos a definição do que é primitivo no universo. Ao chamar MOM Z14 de galáxia primordial, estamos aplicando rótulos baseados em nossa percepção temporal e conceitual. Mas e se o universo não evolui em camadas ordenadas como imaginamos? E se a cronologia cósmica comporta rupturas, saltos, acelerações? Essa hipótese tem ganhado atenção com os estudos sobre a reionização do universo, o período em que a luz começou a viajar livremente pelo espaço. Acreditava-se que esse processo fosse lento, gradual e que as primeiras galáxias fossem discretas. Porém, com o James Webb, galáxias brilhantes demais para essa época estão sendo encontradas em número crescente. Será que estamos observando um universo que teve múltiplos começos dentro de si mesmo? Pequenos Big Bangs locais, picos de energia e matéria que aceleraram certos pontos do cosmos, enquanto outros ainda dormiam? Especialistas divididos, modelos em disputa. O debate atual é intenso. De um lado, pesquisadores defendem que estamos apenas vendo exceções raras. Galáxias como MOM Z14 seriam aberrações estatísticas. De outro, cresce o grupo que enxerga nelas um novo padrão. A astrofísica Emma Chapman, autora do livro First Light, declarou recentemente: o que antes era exceção está se tornando regra. Nossas simulações não estão acompanhando o universo real. O modelo Lambda Cold Dark Matter, que rege nossa compreensão do universo em larga escala, está sendo testado como nunca. Ele ainda explica grande parte da expansão, estrutura e temperatura do cosmos, mas falha sistematicamente em prever a quantidade, o brilho e a composição das galáxias primitivas. E isso nos leva a uma provocação inevitável. Devemos adaptar nossos modelos ao universo ou tentar enquadrar o universo nos nossos modelos? A delicada fronteira entre erro e avanço. Nem toda descoberta que desafia um modelo significa que ele deve ser descartado. A ciência não funciona com rupturas constantes. Funciona com revisões. Mas quando essas revisões se acumulam e começam a parecer remendos em uma roupa que já não serve, a honestidade intelectual exige uma reavaliação mais profunda. MOM Z14, por si só, não destrói o modelo atual. Mas somada a GNZ11, GSZ 140, CERS 933, 16 e outras dezenas de galáxias anômalas recém-descobertas,
Ela compõe um corpo de evidências que exige explicações além do convencional. A resistência a isso é compreensível. Teorias estabelecidas representam décadas de trabalho, bilhões em infraestrutura e o consenso de gerações. Alterá-las requer coragem, mas ignorar anomalias é ignorar o próprio motor da ciência. E agora? O que estamos realmente vendo ao observar MOMZ-14? Uma exceção? Um erro de cálculo? Ou um lembrete de que o universo é, em última instância, mais criativo do que os nossos algoritmos? Não se trata de uma resposta definitiva. Trata-se de uma abertura, de um convite para considerar que o cosmos não está nos dizendo o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos aceitar, que estamos apenas começando a compreender os bastidores de sua arquitetura. E isso, por si só, é motivo suficiente para continuar investigando. A próxima parte trará os efeitos dessa descoberta sobre o próprio conceito de universo. Há padrões escondidos nas rotação das galáxias que desafiam a aleatoriedade. Há indícios de que o universo pode conter uma direção privilegiada. E há no centro de tudo isso a hipótese de que nosso universo surgiu dentro de um buraco negro. Prepare-se para atravessar uma camada ainda mais profunda do mistério. O universo não é tão aleatório quanto parece. Em 2020, um estudo liderado por pesquisadores da Universidade de Harvard chamou a atenção da comunidade científica. O grupo analisou mais de 200 mil galáxias mapeadas por telescópios de larga escala, como o Sloan Digital Sky Survey, e detectou algo inesperado. Um desequilíbrio na direção do giro das galáxias espirais. Na teoria mais aceita da cosmologia, conhecida como o princípio cosmológico, espera-se que o universo, quando observado em grandes escalas, seja isotrópico, ou seja, que não possua uma direção preferencial. Em termos práticos, galáxias deveriam girar tanto no sentido horário quanto no anti-horário de forma equilibrada, dependendo apenas da nossa perspectiva em relação a elas. Mas os dados revelaram um leve viés estatístico em uma direção específica do céu. Uma anomalia que não deveria existir. Isso foi rotulado num primeiro momento como ruído estatístico. Mas quando o mesmo padrão reapareceu em levantamentos independentes, inclusive no Galaxy Zoo, um projeto colaborativo com participação de cientistas cidadãos, a situação se complicou. Algo, no pano de fundo do cosmos, estava desequilibrado de maneira sutil e persistente. Uma direção no caos. Reflita por um instante. O universo, por definição, deveria ser um espaço sem centro, sem bordas e sem orientação. Mas e se houver uma direção cósmica preferencial? Uma tendência em como a matéria se organiza, gira ou se distribui. A existência de uma assimetria tão sutil levanta perguntas que atravessam o domínio da estatística e entram no território da física fundamental. Uma delas, há uma estrutura oculta guiando o comportamento do cosmos? E mais profundamente, o universo é tão caótico quanto supomos, ou existe uma ordem que não conseguimos enxergar completamente? Essa pergunta não é nova. Mas os dados de MOMZ-14 e outras galáxias fora de época reacenderam essa tensão. Afinal, se há galáxias formando estrelas rápido demais, girando com padrões específicos e compostas por elementos complexos desde muito cedo, não estamos mais lidando com exceções. Estamos diante de um possível redesenho do próprio comportamento universal. O mapa distorcido que insistimos em ignorar. Em 2013, o satélite Planck da ESA entregou o mapa mais preciso da radiação cósmica de fundo, a impressão digital deixada pelo universo há cerca de 380 mil anos após o Big Bang. O que se esperava era um borrão uniforme com pequenas flutuações. E, de fato, o mapa mostrou isso. Mas com um detalhe incômodo, essas flutuações não estavam distribuídas de forma perfeitamente aleatória. Duas regiões do céu apresentaram um alinhamento estranho, que mais tarde seria apelidado de o eixo do mal. Um nome provocador para descrever uma possível violação da isotropia esperada. Muitos descartaram como coincidência. Outros tentaram explicar com erros instrumentais. Mas a anomalia permaneceu. Em 2022, a equipe do Planck publicou uma revisão com novas calibrações. Resultado: as anomalias persistiam.
Elas não sumiram com mais precisão. Ao contrário, se destacaram ainda mais. A física não tem espaço para coincidências recorrentes. A ciência trabalha com margem de erro. Mas quando múltiplos fenômenos, rotação de galáxias, distribuição da radiação cósmica, aceleração de formação estelar em galáxias antigas, todos apontam para um padrão. Ignorar deixa de ser prudência e passa a ser resistência. Uma análise da Universidade de Tóquio, publicada em Progress of Theoretical and Experimental Physics, propôs que esses alinhamentos podem estar ligados a efeitos topológicos do próprio tecido do universo. Isso significa, em termos simples, que o universo pode não ser tão plano, contínuo ou uniforme como imaginamos, mas conter curvaturas e direções escondidas. Agora pense com frieza. Se o espaço possui uma estrutura preferencial, o tempo também pode ter? Se as galáxias do passado já estavam organizadas de maneira avançada, com assinaturas químicas complexas e giros sincronizados, isso indica apenas eficiência cósmica ou um tipo de coordenação que desconhecemos. A mídia prefere o sensacionalismo, mas ignora o essencial. Enquanto isso, a maior parte da cobertura sobre o telescópio James Webb na imprensa se concentra em imagens bonitas de nebulosas e aglomerados. Não se discute de forma ampla o impacto filosófico e técnico das anomalias que estão surgindo. MON-Z14 é tratada como curiosidade, quando na verdade é um divisor de águas. O mesmo acontece com a assimetria cósmica, noticiada em pequenos sites, discutida brevemente em fóruns científicos, mas constantemente minimizada para manter intacta a narrativa confortável de um universo previsível. Mas o desconforto continua crescendo entre os pesquisadores. O cosmólogo Glenn Starkman, da Case Western Reserve University, declarou em 2021: a persistência dessas anomalias nos obriga a considerar que parte do nosso modelo básico de universo pode estar errado. E se estiver, precisamos ter coragem de reformular do zero. Essa frase resume o dilema de toda uma geração científica, porque o problema não está apenas nas exceções, mas no volume e na consistência com que essas exceções estão se apresentando. Vamos recapitular. Galáxias antigas demais estão surgindo em número crescente. Elas são pequenas, mas intensas, quimicamente complexas e altamente organizadas. A radiação cósmica de fundo mostra alinhamentos anômalos. Galáxias modernas revelam giros com direções preferenciais. Modelos cosmológicos continuam tentando se ajustar, mas sem sucesso completo. Isso ainda soa como ruído estatístico? Ou estamos diante de um universo que nunca foi tão aleatório quanto imaginamos? A ilusão da neutralidade cósmica. O princípio cosmológico é bonito. A ideia de que somos uma parte indiferente de um todo homogêneo agrada a humildade científica, mas a realidade pode ser mais desconfortável. E se o universo não for indiferente? E se existir uma estrutura, uma orientação, uma lógica profunda que ainda não compreendemos, mas que nos envolve completamente? Essa hipótese não exige misticismo, exige coragem. Coragem para aceitar que os instrumentos mais precisos da história estão nos mostrando algo que não cabe mais nos manuais universitários. O próprio conceito de tempo linear, de causalidade rígida e de expansão homogênea está sendo desafiado por galáxias como MON-Z14. Ela não apenas existe fora do tempo esperado, ela existe com complexidade demais, cedo demais, com ordem demais. A narrativa escondida por trás da história oficial. A ciência progride não só pela observação, mas pela interpretação dos dados. Quando um dado é interpretado dentro de um modelo que não o prevê, ele é filtrado, atenuado, rotulado como anômalo. Mas quando múltiplos dados se acumulam fora desse modelo, é o modelo que deve ser posto à prova. É o que está acontecendo agora. MON-Z14, o eixo do mal, os giros das galáxias, as estruturas químicas avançadas, a taxa de formação estelar em alta, todos são sintomas de uma estrutura de fundo que a ciência ainda hesita em nomear.
Uma estrutura que aponta para um universo menos aleatório, mais orientado, mais intencional, mesmo que não saibamos ainda o que isso significa. Próxima etapa: o buraco negro como matriz. Nesta parte, vamos explorar uma hipótese tão ousada quanto perturbadora. Nosso universo pode ter surgido dentro de um buraco negro. Essa teoria, proposta por físicos respeitados, conecta os dados que temos com uma estrutura que transcende os limites do tempo, da gravidade e da geometria. Não como metáfora, mas como possibilidade física. Prepare-se para entrar no núcleo da pergunta mais incômoda da cosmologia moderna. Nós estamos mesmo do lado de fora? Ou estamos observando o universo de dentro do próprio paradoxo que tentamos resolver? O universo como paradoxo vivo a esta altura, já não estamos mais diante de uma simples anomalia astronômica. MOM Z14 não é apenas um ponto luminoso perdido na imensidão do céu. Ela é um evento epistemológico, uma fratura na narrativa da origem, uma rachadura em nossa ilusão de compreensão. Durante décadas, a cosmologia moderna sustentou que o universo se expandia de forma uniforme, previsível, e que suas primeiras estruturas levaram centenas de milhões de anos para emergir. MOM Z14, com sua idade precoce, estrutura complexa e composição química sofisticada, implodiu silenciosamente esse modelo. Sem alarde, sem explosão, apenas com sua presença persistente. E a ciência, ao ser confrontada com aquilo que não previa, se viu obrigada a encarar o que mais teme: a inadequação de seus próprios limites. A hipótese que antes era impensável. Diante da soma das evidências, galáxias com redshifts inesperadamente altos, composição química avançada no universo primordial, padrões de rotação galáctica assimétricos e direções preferenciais detectadas na radiação cósmica, uma teoria até então marginal começou a ganhar espaço. A hipótese é simples na formulação, mas devastadora em suas implicações. Nosso universo pode ter nascido dentro de um buraco negro. Essa ideia é mais do que especulação. Ela se baseia em analogias formais entre a singularidade inicial do Big Bang e os pontos centrais dos buracos negros conhecidos. Em ambos os casos, temos uma fronteira intransponível, o horizonte de eventos, e uma densidade de informação extrema que desafia as leis conhecidas da física. O físico teórico Nico Yunis afirma que a estrutura matemática dos buracos negros permite simular universos fechados e expansivos dentro deles. Um espaço que nasce do colapso, uma expansão que emerge da compressão total. Isso muda tudo. Aceitar essa hipótese seria redefinir os termos mais básicos da nossa existência. Significaria que o que chamamos de universo não é um palco absoluto e neutro, mas uma consequência local, um recorte de uma realidade ainda maior. Que o tempo, tal como o concebemos, não flui linearmente a partir do nada, mas é o produto de um ciclo oculto, de uma transição entre estados que não controlamos nem compreendemos por completo. E nesse novo cenário, MOM Z14 não seria mais uma anomalia. Seria uma cicatriz do parto cósmico, um fragmento primordial que escapou à entropia, carregando em si a assinatura de um universo anterior. Pausa. Respire. Porque isso não é um truque de linguagem. Não estamos diante de poesia ou metáfora. Estamos diante de uma mudança ontológica. O custo de ignorar. Ignorar esse tipo de descoberta não é apenas um erro técnico. É um risco existencial. Porque negar a realidade do inesperado nos leva a reforçar modelos falhos, políticas científicas conservadoras e uma cultura do conformismo intelectual. Na prática, isso significa mais décadas investindo em simulações que não explicam os dados, em telescópios apontados na direção errada, em currículos acadêmicos que perpetuam verdades já desmentidas pela observação. E no plano pessoal, significa manter-se preso a uma visão de mundo rasa, mecânica, desconectada da complexidade real do cosmos. Uma visão onde o ser humano é um acidente, a consciência é um subproduto e o universo é indiferente. Mas MOM Z14 grita outra coisa.
Ela exige que paremos de nos comportar como espectadores passivos do universo e comecemos a tratá-lo como algo que também nos observa, porque tudo indica que estamos mergulhados em uma estrutura viva, orgânica, dotada de regras que ainda não conseguimos decifrar. A responsabilidade de entender. Compreender esse novo cenário não nos dá respostas fáceis, mas nos obriga a perguntar com mais coragem. Significa admitir que o universo não é uma equação resolvida, mas uma pergunta aberta, e que, ao nos aproximarmos do seu núcleo, o que encontramos não é apenas matéria, energia ou gravidade, mas sentido. É aqui que ciência e consciência se aproximam perigosamente, porque se o universo possui estrutura, direção, padrões, então a consciência humana, que emerge dentro dele, pode não ser um acidente estatístico, mas uma manifestação da própria lógica que o sustenta. E é exatamente por isso que precisamos ir além. Essa jornada que começamos juntos não termina aqui. Na verdade, ela mal começou. Se você chegou até este ponto do vídeo, é porque sente, em algum nível, que há algo além da superfície. Que as descobertas do James Webb não são apenas dados técnicos, mas portais para perguntas mais profundas. Antes de encerrar, se você quer que mais conteúdos como este continuem sendo produzidos, inscreva-se no canal agora mesmo. Isso nos ajuda a manter essa investigação viva, acessível e em constante expansão. Curta este vídeo se ele te fez pensar. Compartilhe nos comentários o que mais te provocou. Foi a existência de MOM Z14? A hipótese do universo dentro de um buraco negro? Os padrões ocultos na rotação das galáxias? Ou a possibilidade de que tudo isso esteja, de alguma forma, conectado? Um último pensamento. Durante muito tempo, tratamos o universo como um objeto, um lugar fora de nós. Mas talvez nunca tenhamos saído dele. Talvez o universo não seja apenas aquilo que vemos, mas aquilo que pensa através de nós. Obrigado por assistir. Até o próximo mergulho.